Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Josué Barbosa, sou supervisor de coleta e qualidade do IBGE. Hoje darei continuidade à disciplina de Geografia, para o processo seletivo do IBGE para PM e supervisor de coleta e qualidade. Vou falar sobre a última parte do terceiro tópico, né? Vou falar sobre rede urbana e região metropolitanas, mas hoje não vou falar sobre região metropolitana, porque o vídeo vai ficar já muito longo, né? Porque é muito assunto em relação à rede urbana. E para não demorar muito, né, pessoal? Peço que você deixe um like caso você goste do vídeo e se inscreva no canal caso você tenha interesse, né, em prestar esse futuro processo seletivo. Falando sobre rede urbana, né? A rede urbana ela corresponde ao conjunto de cidades conectadas entre si por diferentes tipos de fluxos, como o deslocamento de pessoas, a circulação de mercadorias, o movimento de capitais e a troca de informações. Dessa forma, cada cidade, seja em âmbito nacional ou mundial, mantém algum tipo de vínculo com as demais, de acordo com o papel ou função de que desempenha dentro desse sistema. Devido à diferença na disponibilidade de serviços, atividades comerciais, mercadorias, infraestrutura e capacidade econômica, as cidades dentro de uma rede urbana organizam-se em uma hierarquia. Nessa estrutura, cada cidade torna-se mais ou menos atrativa conforme a função que desempenha. E essa capacidade, né, de atração de uma cidade, ela é conhecida como polarização e é o principal elemento utilizado para classificar as cidades em uma determinada rede urbana. Então, pessoal, explicando um pouquinho mais, né, o que acontece. O que é comum ver, pelo menos aqui na região norte, né, que as cidades menores, né, não têm alguns tipos de serviços que as pessoas buscam, como que era comum, hoje já mudou um pouquinho, né, mas é em relação à rede bancária, né. Muitas pessoas que eram aposentadas, né, elas, para poder sacar o seu dinheiro, né, tinham que ir para uma cidade média onde tivesse banco, porque onde ela mora é uma cidade tão pequena, né, que não tinha serviço bancário. Então a pessoa buscava ir a essa cidade para buscar esse serviço, né? Atualmente, né, como nós já temos a internet, celular, então isso já se torna mais fácil, mas em relação a serviços de saúde, né, muitas pessoas já têm que migrar para uma cidade média ou grande, né, para ter algum tipo de consulta. E sobre essas outras formas de polarização, né, em relação ao trabalho, né, muitas pessoas antigamente, até hoje em dia, né, migram para esses grandes centros urbanos como São Paulo e atualmente também região sul, como Santa Catarina, né, em busca de trabalho. A polarização, né, essas coisas que eu citei aqui, como busca de emprego, melhor qualidade de vida, busca de serviços de saúde, serviços culturais. Então, isso é a polarização, né? Quanto mais uma cidade ela oferece, maior o seu nível de polarização, né? De atrair essas pessoas para esse local. E é por isso que algumas cidades estão crescendo tanto, e alguns estados também, né? Falando sobre a urbanização no Brasil, ela ocorreu de forma tardia, acelerada e desordenada, que aí foi intensificada a partir da segunda metade do século XX, com o êxodo rural e a industrialização. Hoje, cerca de 87% da população brasileira ela vive em áreas urbanas, segundo os dados do censo do IBGE de 2022. Então, né, pessoal, falando sobre essas características, por que ela foi tardia, né? Porque a urbanização lá na Europa, nos países industrializados, né, ela já vinha acontecendo há algum período, né? Já no Brasil não, né? Até metade aí do século passado, predominava a população rural. Mas aí com o advento aí da Revolução Verde, e muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos no campo, né? Acabaram migrando para a cidade, assim, tipo, muitas pessoas de uma hora para outra. Então foi acelerada e desordenada. E tivemos o crescimento de periferias, de favelas, moradias inadequadas, né? Então foi devido a esse processo. Até meados do século XX, o Brasil era predominantemente rural e a urbanização concentrou-se em grandes centros, fenômeno chamado de macrocefalia urbana, né, que significa um excesso de população em poucas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. A urbanização brasileira foi marcada por um processo de transição abrupta do rural para o urbano, impulsionada pela industrialização e pelo êxodo rural, e ainda hoje carrega os efeitos da falta de planejamento inicial. As cidades enfrentam desafios como mobilidade, poluição, violência e déficit habitacional. Então, né, pessoal, o que aconteceu? As cidades não estavam preparadas, né, para receber essa quantidade enorme de pessoas, né? Então, problemas com a mobilidade, por quê? Muitas pessoas chegaram na cidade e não tinham condições de comprar uma moradia ali próximo do centro.
Então, acabar tendo o crescimento horizontal da cidade, né? Pelo crescimento de periferias. Então, muitas pessoas trabalham nos centros das cidades, tem um longo caminho para percorrer para chegar até o seu serviço e voltar para casa. Então nós temos problemas aí em relação à mobilidade, porque o transporte urbano não é eficiente, não é bom e as pessoas demoram muito, né? Grande parte, sei lá, umas duas, a pessoa ficar 2 horas dentro de um ônibus é horrível, né? Eu ficava até mais quando eu ia para a faculdade, para a universidade. Então temos problemas aí em relação ao trânsito. Muitos carros na cidade, né? Porque as pessoas querem comprar um carro para ter melhor qualidade no transporte, né? Porque o ônibus demora e não é tão bom assim. Tem um problema de déficit habitacional, né? Porque falta moradia para as pessoas e muitas pessoas, quando moram em casas que não são adequadas, num local de deslizamento, que pode ocorrer deslizamento, né? Então, temos esses problemas aí, foram ocasionados devido à falta de planejamento das cidades, né? E esse crescimento acelerado da população. Que ó, ainda dados do censo, né? Os maiores percentuais da população urbana foram observados na região sudeste, 94%, seguidos por centro-oeste, sul, norte e, por fim, o nordeste. Então aqui eu trouxe um gráfico aqui, né, mostrando o grau de urbanização a partir das décadas, aí, quando foram aplicados o censo. Ó, lá de 40 até 2000, nós podemos ver um grau de urbanização bastante acelerado, né? Aí na década de 50 para 60, quase 10% do grau de urbanização. A de 2000 para cá, né, tá tendo crescimento, mas aí foi tipo, menos acelerado, né? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai estar morando na cidade também, né? Mas de 2000 antes disso, né, foi um crescimento acelerado, né, devido à Revolução Verde e também o crescimento da industrialização nas cidades. Agora falando sobre a hierarquia urbana, né? A rede urbana, ela, segundo a pesquisa de regiões de influência das cidades, que é a REGIC, do IBGE, essa pesquisa, a cidade, né, é constituída com hierarquia inferior, que se subordina a classes com cidade com hierarquia superior, de acordo com a intensidade desses relacionamentos, para a busca de serviços ou de gestão de território. As cidades brasileiras são classificadas em 5 categorias, com subcategorias, segundo a sua hierarquia. São elas, né, as metrópoles, as capitais regionais, centros subregionais, centro de zona e centro locais. Eu vou falar aqui sobre cada um pouco, né? Então, essa informação aqui é importante. Eu acho que uma questão de uma prova pode vir a cobrar, né? Ah, quantas categorias são? Quais categorias são? Então, acho que isso aqui é possível que possa ser cobrado. E guardem esse nome aí da Regic também, né, nessa pesquisa do IBGE. Sobre metrópoles, né? Atualmente são 15, né? São os principais centros urbanos, dos quais todas as cidades existentes no país eles recebem influência direta ou indireta, né? Seja de uma ou mais metrópoles simultaneamente. A região de influência dessas centralidades é ampla e cobre, perdão, pessoal, toda a extensão territorial do país. E as metrópoles, né, se subdividem em 3 níveis. Temos, primeiro, a grande metrópole nacional, que é a única, é o de São Paulo, que é o arranjo populacional de São Paulo, que ocupa isoladamente a posição de maior hierarquia urbana do país, concentrando um arranjo populacional de 21,5 milhões de habitantes em 2018 e 17,7% do PIB em 2016. Então, pessoal, atualmente, né, a população deve ser maior, pode ser menor também, né? Pessoas podem ter migrado de lá. E o PIB provavelmente é maior. Mas não importa, porque essa pesquisa, a última que foi aplicada, foi em 2018, então são dados dessa pesquisa. Então, o importante vocês lembrarem é isso aqui. A única grande metrópole nacional no país é o arranjo populacional de São Paulo. E o que é um arranjo populacional, né? É quando dois ou mais municípios ali, né, é parecido com a definição de região metropolitana, né? São dois ou mais municípios que têm algum tipo de interligação ali, seja por troca de serviços, pessoas que migram de uma cidade para outra em busca de trabalho e dormem em outra, então tem algum tipo de ligação. Então, esse arranjo populacional de São Paulo, aí, né, que é considerado constituído da cidade de São Paulo e outros municípios, é o maior do país. E temos as metrópoles nacionais, né, que atualmente são os arranjos populacionais de Brasília e o do Rio de Janeiro, e que ocupam a segunda colocação na hierarquia, né? Também com forte presença nacional. O arranjo populacional de Brasília contava, né, com 2018 com 3,9 milhões de habitantes e o do Rio de Janeiro 12,7 milhões de habitantes, né, em 2018.
Sobre metrópole, sobre agora, só metrópole, né? Nós temos, são 12, parece? São 12. Nós temos arranjos populacionais aqui de Belém do Pará, onde eu moro, né? De Belo Horizonte, de Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Vitória e o município de Manaus, né? São as 12 cidades identificadas como metrópoles. A média populacional das metrópoles é de 3 milhões de habitantes, sendo que a metrópole mais populosa é a de Belo Horizonte, com 5,2 milhões de habitantes, e as menos populosas são a de Florianópolis e Vitória. Florianópolis com 1 milhão e Vitória com 1,8 milhão de pessoas residentes em seus arranjos populacionais de 2018. Pessoal, até trazendo uma informação aqui já a parte de português. É que eu já vi algumas questões, uma pegadinha dessa aí que eles colocam, né? Identifique lá qual que está escrito da forma culta, lá de forma correta, né? Aí a pessoa fala, 1,8 milhão. Já tá errado, porque é mais de uma pessoa, né? Só que 1 milhão, então concordando com esse número da frente, que é um 1. Então, o correto mesmo é 1,8 milhão e não 1,8 milhões. Então, caso venha uma prova de vocês, né? 1,5 milhões está errado. É 1,5 milhão. A partir se eu fosse 2, ele fosse 2, é 2 milhões mesmo, né? 2 milhões tá errado, né? Teria que concordar com 2, que é mais de 1, né? Então, só uma informação extra. Outra informação aqui, né? Isso aqui caiu numa prova já, não foi do IBGE, que perguntava qual era a única metrópole que não era considerado a capital do estado. É Campinas. Ó, Campinas é a única cidade que não é uma capital estadual a ser classificada como metrópole, né? Porque a capital de São Paulo é a grande metrópole nacional, que é o capital estadual do estado de São Paulo. E outra informação, acho que isso aqui caiu no IBGE, em 2023, é que até 2018, né, só eram 12 metrópoles. Então, a partir de 2018, foram incluídas também, né, as cidades aí de Campinas, Florianópolis e Vitória. Sobre as capitais regionais, né, são centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em região de influência comparado às metrópoles. Ao todo, nós temos 97 cidades que foram classificadas como capitais regionais em todo o país. E tem 3 subdivisões, né? Tem a capital regional A, que é composta por 9 cidades, e geralmente são capitais estaduais das regiões Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do arranjo populacional de Ribeirão Preto de São Paulo, né, que não é a capital. Apresentam ali um contingente populacional entre 800 mil a 1,4 milhão de habitantes em 2018, e todas elas se relacionam diretamente a metrópoles. A capital regional B, né, que reúne 24 cidades, e geralmente são cidades do interior dos estados, com exceção das capitais estaduais do arranjo populacional de Palmas e o município de Porto Velho. Caracterizam-se por possuírem em média 530 mil habitantes, com exceção do arranjo populacional de São José dos Campos, né, que em 2018 tinha 1,6 milhão de habitantes. E esse tipo de capital regional B, as são mais numerosas na região sul, onde se localizam 10 das 24 capitais regionais do tipo B. A última, né, a capital regional C, possui 64 cidades, com 3 capitais estaduais, dentre elas os municípios de Boa Vista, de Roraima, Rio Branco, no Acre, e o arranjo populacional de Macapá, no Amapá. Todos são pertencentes da região norte. As demais cidades localizam-se principalmente na região sudeste, né, onde 30 das 64 capitais regionais se encontram. E a média populacional desse tipo de cidades, né, é de 300 mil habitantes em 2018, sendo maior na região sudeste, com 360 mil habitantes em média, né, e menor na região sul, que em média são 200 mil habitantes. Pessoal, só esclarecendo aqui, né? Eu acho bem improvável que eles tragam numa questão, a capital regional C, quantas cidades são inseridas nessa categoria? Eu acho improvável, né? Tipo, que cidade está incluída nessa categoria? São muitas. Não tem como saber, né? Quanto em média são? Também não, né? Eu acho que eles podem colocar. Bom, eu acho que eles vão perguntar, né, quais são esses níveis. Tipo, a capital regional influencia as metrópoles, algo assim, um absurdo assim, né? Então, os centros locais influenciam as capitais regionais, né? Nós vamos ver que não, né? Que os centros locais é a última categoria. Então, acho que é isso que eles podem vir a cobrar, né? Mas perguntar em relação a quantos habitantes são, acho difícil.
Temos ainda os centros subregionais, né, que é o terceiro nível hierárquico. Temos 352 cidades nesse nível, né, que são cidades com atividades de gestão menos complexas, né, e com áreas de influência de menor extensão em relação às capitais regionais. São também cidades de menor porte populacional, com a média nacional de 85 mil habitantes, sendo que a maioria na região sudeste, né, que tem média de 100 mil habitantes, e menores na região sul e centro-oeste, em média de 75 mil habitantes. E esse nível ele divide-se em dois grupos. Temos o Centro Subregional A, que é composto por 96 cidades, em maior número na região sudeste, sul e nordeste, com uma média populacional de 120 mil habitantes. E o Centro Subregional B, que é formado por 256 cidades, com grande participação na região sudeste e nordeste, com a média nacional de 70 mil habitantes, e que são maiores na região sudeste, né, com 85 mil habitantes, e menores no sul, com uma média de 55 mil habitantes. Temos o Central de Zona, que é o quarto nível, é caracterizado por menores níveis de gestão, polarizando um número inferior de cidades vizinhas, em virtude da atração direta da população por comércio e serviços baseados na relação de proximidade. São 398 cidades com média populacional de 30 mil habitantes, subdivididas em dois conjuntos. Então, pessoal, esse tipo, centro de zona, eles não polarizam tanto, né, em relação às cidades maiores, né? Então, como fala aqui, ó, elas atraem pessoas devido à relação de proximidade. Então, uma pessoa que mora numa vila, ela quer ter algum tipo de serviço bancário, né, no celular. Tipo, uma cidade próxima ali tem um serviço bancário, para que ela vai migrar para uma cidade maior? Então, porque aquela cidade é mais próxima, ela vai para ela, né? Então, por isso ela acaba atraindo algumas pessoas devido à relação de proximidade, né? Por oferecer alguns serviços que essa cidade da pessoa que ela mora não tem, né? Então, o centro de zona A é formado por 147 cidades, com cerca de 40 mil pessoas, e são mais populosas na região norte, com 60 mil, média de 60 mil habitantes, e menos populosas na região sul e centro-oeste, ambas com média de 30 mil habitantes. Centro de zona B, que soma, né, 251 cidades, são de menor porte populacional que o centro de zona A, e elas são mais populosas na região norte, né, com 35 mil habitantes em média, e menos populosas na região sul, onde perfazem 15 mil habitantes. O centro de zona B são mais numerosos na região nordeste, onde localizam-se 100 das 251 cidades nesta classificação. E por fim, temos centros locais, né? Que são cidades que exercem influência restrita aos seus próprios limites territoriais, podendo atrair alguma população moradora de outras cidades para temas específicos, mas não sendo o destino principal de nenhuma outra cidade. Simultaneamente, os centros locais apresentam fraca centralidade em suas atividades empresariais e de gestão pública, geralmente tendo outros centros urbanos de maior hierarquia, com referência para atividades cotidianas de compras e serviços da sua população, bem como acesso às atividades do poder público e dinâmica empresarial. Essa informação é importante, né? São a maioria das cidades, totalizando 4.037 centros urbanos, que equivale a 82,4% das unidades urbanas analisadas na pesquisa na REGIC 2018. A média populacional dos centros locais é de apenas 12,5 mil habitantes, com maiores médias na região norte, né, que é 20 mil habitantes aproximadamente, e menores na região sul, 7,5 mil pessoas em 2018. A região nordeste conta com o maior número de cidades deste nível hierárquico. A de informação acho que importante que pode ser cobrada é isso aqui, ó, que a grande maioria das cidades nelas estão nessa categoria de centros locais. Então, né, pessoal, ela só tem a influência restrita, né, somente os seus próprios limites territoriais. E, como eu falei, né, esse tipo de cidade aqui é uma cidade pequena, não oferece tanto tipo de serviço. Os serviços de saúde são básicos, então, quando os moradores precisam de um serviço médico mais especializado, eles têm que migrar para uma cidade de maior nível hierárquico. Chegamos ao fim, né? Trouxe aqui umas tabelas aqui, ó. Essa tabela resume que eu falei aqui, né? No Metrópolis são 15 atualmente, né? E no Sudeste estão concentrados, né? São 5. 33% de Metrópolis estão concentrados na região Sudeste, são 5.
E no norte, centro-oeste, tem duas cada. E o centro local, né, que é outra, que é a maioria das cidades, ó, 4.037 cidades, né, são centros locais. E é predominante lá na região nordeste, ó, 1.436 cidades são centros locais. Esse aqui, duas imagens também, né, sobre a rede urbana, aqui, ó, a região de influência das cidades, da hierarquia, né? Fica meio complicado de ver aqui. Ó, vocês podem ver, ó, no norte só temos, são duas metrópoles só, né? Só Belém e Manaus. E vocês podem ver, ó, tipo, Belém influencia praticamente somente o estado do Pará, né? Quando nós passamos ali para a range populacional de São Paulo, é difícil ver porque são tantas linhas, né? Mas transcende ali, né, os limites territoriais de São Paulo, né? Tem influência lá no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, eu não consigo ver mais aqui, eu acho que é em Brasília, Goiás. É difícil ver aqui, né? Mas essa outra imagem eu trouxe que está mais limpo. Nós temos aqui da Regic também, né? Dá para ver melhor aí, ó. Grande metrópole nacional, somente São Paulo. Metrópoles nacionais, temos Brasília e Rio de Janeiro. Metrópoles aí espalhadas aí, geralmente são as capitais estaduais, né? Com exceção de Campinas e as capitais regionais. Então vocês podem analisar mais com calma. Trazendo até trazendo uma informação que eu falei sobre cartografia, né? Algumas coisas que são obrigatórias ter no mapa, né? Ó. Tem que ter o título, né? Para a gente saber do que se trata isso. Temos que ter as legendas, porque formando hierarquia dos centros urbanos. Se não tivesse essa legenda, a gente nem ia saber o que significa cada um desses símbolos. Nós temos que ter o norte, né? Tá lá, ó, representando o norte lá no canto superior direito. E no canto inferior direito nós temos a escala, né? Então isso aqui são coisas que são obrigatórias de ter no mapa. Por fim, essa informação aqui que também é cobrada, bastante cobrada na verdade atualmente, que é a relação entre as cidades em uma rede urbana. Antigamente, né, no esquema clássico, nós tínhamos aí, tipo, para a pessoa migrar, tinha que, em níveis mesmo, né? Da vila, a pessoa passava para a cidade local, para o centro regional, metrópole regional e metrópole nacional. Então, tipo, a pessoa tinha que ir migrando esses níveis aí, né, em relação à hierarquia. Atualmente, não, né? Com o crescimento da urbanização, a globalização, o crescimento de pessoas utilizando a internet, nós podemos ver que há uma maior ligação, não tem mais esses níveis aí, né? Em relação à hierarquia urbana. Então, a metrópole nacional acaba influenciando diretamente e indiretamente nesses outros níveis hierárquicos aí, né? Só a vila que nós podemos ver que tem uma relação direta ainda com as cidades locais. Mas o que eu posso citar aqui, uns exemplos, é em relação à educação, em relação à universidade, né? Universidade, faculdade. Que as pessoas me contam, né, que antigamente, a pessoa morava no interior. Poxa, eu quero fazer um curso de nível superior, tem que ir lá para a cidade grande, assim que as pessoas falavam, né? Tem que ir lá para a cidade grande para fazer uma faculdade. Mas hoje em dia, né, com a internet, nós podemos fazer, tem várias opções aí de universidades, para a pessoa fazer um curso EAD, então não necessariamente você tem que migrar para uma cidade grande para fazer uma universidade, né? Em relação à saúde, hoje tem teleatendimento, né? Então, tal, compra de mercadorias. Você morar numa cidade que não tinha essa mercadoria que você queria, você tinha que ir para uma cidade média, para uma cidade grande para comprar algo. Hoje em dia você pode comprar pela internet. Então, tem esse fluxo de informações, né? Você pode comprar as coisas pela internet. Então, não é mais como esse esquema clássico aí, né? Essa hierarquia que cada tinha que passar de um nível para o outro. Hoje a metrópole nacional influencia, né, diversos níveis aqui da hierarquia. Isso aqui é importante lembrar. Chegamos ao fim. Trouxe só uma questão aqui, né? Porque eu acho que já se estendeu bastante. Essa questão foi do cargo de APM 2023. A capital paulista possui uma concentração urbana que reúne 37 municípios. O que ocorre nessa capital é um fenômeno de concentração e centralização urbana. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse fenômeno. Então, né, pessoal? Vamos lá. Megalópole, né? Isso aqui eu vou falar no próximo vídeo, mas por que não é isso? A megalópole é quando a, a junção ali, né, de duas metrópoles ou mais, né, num local, né? As metrópoles cresceram tanto que elas estão tão próximas aí, isso é uma megalópole, né? Quando nós temos duas metrópoles próximas da outra. Isso aqui é metrópole, né? Tipo, por quê? Nós vemos, já tá falando da capital paulista, né? Nós já falei no vídeo.
Eu acho porque, né, metrópole é quando um arranjo populacional, né, é tão grande que ela acaba influenciando ali fora do seu estado, né, acaba influenciando outros estados também, né? Mas ela é uma metrópole porque ela influencia, né? Essa cidade ela acaba influenciando todos as cidades, os municípios próximos ali, né, em relação a fornecimento de mercadorias, geração de empregos, geração de serviços que outras cidades não dispõem. Então essa cidade concentra esses serviços, né? Ela polariza muito as cidades ali ao redor. E é por isso, né? Esse fenômeno é chamado de metrópole. Não é megacidade, megacidade tem outro conceito que eu vou falar possivelmente no outro vídeo. Uma megacidade é quando uma cidade lá tem uma concentração ali de 10 milhões de habitantes, parece. E capitalização também não, né? Isso aqui é sobre a parte de capital mesmo, né? Quando é uma especulação em torno ali de territórios, né? Então não é. E urbanização também não, né? A urbanização, né, ela tem ligação com esse fenômeno, né, que foi o crescimento das cidades, mas o nome disso aqui, de fato, que como a gente está falando, que é um fenômeno de concentração e centralização urbana, é metrópole. Então, a resposta é a letra B. E aqui estão as referências, né, de onde eu retirei as informações para fazer esse vídeo. Eu indico, né, que vocês leiam essas informações, né, principalmente aí do IBGE, em relação a essa pesquisa, REGIC, para vocês aprofundarem mais o conhecimento, né? E é isso, pessoal. Chegamos a mais um vídeo, né? Foi bem longo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido, né, o conteúdo. E até o próximo vídeo.